Olá, vamos dar continuidade às aulas de construção de estradas e infraestrutura do curso de Engenharia Civil. O conteúdo de hoje está dentro de construção de estrutura rodoviária de pavimentos flexíveis e rígidos, e o objetivo é calcular o tráfego para o projeto de uma estrada. Primeiro, a gente precisa falar sobre veículo padrão. Ele surgiu em virtude da heterogeneidade do tráfego e serve de referência aos demais carregamentos. O tráfego dos diferentes tipos de veículos pode ser expresso em termos de número equivalente de solicitações do eixo padrão. E o eixo padrão ele é de 8,2 toneladas força. A resolução número 210 do CONTRAN, ela estabelece os limites de peso e dimensões para os veículos que transitem por vias terrestres. E esse é um quadro resumido desses veículos padrão que nós vamos utilizar e os seus eixos e o limite legal estabelecido. Primeiro, os caminhões leves, que são aqueles com dois eixos simples, e o eixo simples é configurado com uma roda de cada lado do eixo, e em cima de cada eixo simples a gente pode ter no máximo o limite legal de 6 toneladas. Os caminhões médios têm dois eixos também, e um deles sendo eixo simples na frente e o simples duplo atrás. Em cima de cada eixo simples duplo, a gente pode ter no máximo 10 toneladas. Nesse caso aqui, seriam 16 toneladas o caminhão médio, 6 na frente, 10 atrás. Os caminhões pesados, a gente tem a configuração dele ter eixos tandem duplo. O eixo tandem duplo é esse aqui. Esse aqui é um eixo só, com 4 rodas de cada lado do caminhão. Em cima do eixo tandem duplo pode ter no máximo 17 toneladas. E nós temos aqui uma configuração, né, de um semi-reboque, um caminhão semi-reboque, onde ele tem um simples duplo e um eixo tandem triplo. O eixo tandem triplo pode ter no máximo 25,5 toneladas em cima dele. E esse daqui é um eixo só, que tem 6 rodas de cada lado. Esses caminhões reboque, semi-reboque, podem ter vários outros tipos de configurações. Esse carregamento da frota, então, de acordo com o limite legal, a gente pode colocar ele dessa forma. Aqui é um caminhão pesado com um eixo simples na frente com 6 toneladas, um eixo tandem duplo atrás com no máximo 17 toneladas. E a gente, para fazer quanto que ele pode pesar no máximo, faz o somatório dos eixos. A gente faz essa anotação de toneladas no limite legal quando a gente faz a medição do tráfego sem uma balança rodoviária. Essa é uma configuração de um semi-reboque com eixo tandem triplo atrás, um tandem duplo no meio e um simples na frente. A classificação do tráfego pode ser leve, médio ou pesado. Um tráfego leve tem menos de 50 veículos comerciais por dia. Os veículos comerciais são os caminhões e ônibus. O tráfego médio está entre 50 e 300 veículos comerciais por dia. E o pesado, com mais de 300 veículos comerciais por dia. Para que a gente possa calcular a composição do tráfego, né? E a gente precisa de dimensionar esse tráfego. O dimensionamento do tráfego ele é tido pelo número de solicitações do eixo padrão durante todo o período de projeto.
a gente define qual será o período de projeto, ou seja, em quanto tempo a gente quer que dure essa rodovia, né? Por quanto tempo ela deve durar, o pavimento dessa rodovia, e aí a gente delimita esse tempo, que é P, período de projeto. E a gente faz o cálculo do número de solicitações, que vai ser 365 vezes o VDMM, que é o volume diário médio no ano médio de veículos, né, o período de projeto, o fator de eixo, o fator climático regional e o fator de carga. Para calcular o volume diário médio de veículos no ano médio do período de projeto, que é o VDMM, nós precisamos do VDM 0, que é o volume diário médio inicial de veículos. Então, é aquela contagem inicial para uma rodovia já existente, ou uma análise da função da rodovia e, por exemplo, quantos veículos saem da indústria que a gente precisa escoar a sua produção para um cais, por exemplo, para um porto, né? E aí a gente analisa quais os veículos, quantos veículos, que tipo de veículos saem dessas indústrias para chegar no VDM 0. VDM 0 vezes 2 mais período de projeto menos 1 vezes o T, que é taxa de crescimento de tráfego, dividido por 100, porque essa taxa está em porcentagem, tudo isso dividido por 2, porque a gente faz uma média, né? A taxa de crescimento, quando não for feito um estudo da taxa de crescimento de veículos, né, na região que a gente vai trabalhar, é comum a gente usar 5% ao ano de taxa de crescimento. O fator de eixo, ele é um número que, multiplicado pelo número de veículos, fornece o número de eixos correspondentes. Então, o FE é o número de eixos dividido pelo número de veículos. O número de veículos aqui corresponde àquele tipo de veículo que a gente está analisando. Se a gente está analisando um caminhão médio, o número de veículos aqui vai ser o número de caminhões médios que passaram naquele dia na rodovia. Agora, fator climático regional, ele é utilizado para considerar as variações de umidade que influenciam na capacidade de suporte do material do pavimento. E aí a gente usa essa tabela aqui, que vai analisar a altura média anual de chuva em milímetros da região, e vai me dar um FR, o fator climático regional. E essas análises a gente pode ter pela medição da altura altura média de chuva na região que a gente vai trabalhar, e a gente adequa aqui e consulta o fator climático regional. Esses valores são os sugeridos para o Brasil. Quando não existe uma pesquisa sobre a altura média anual de chuva, a gente pode usar no Brasil um FR igual a 1. Fator de carga, ele é baseado no fator de equivalência de operações, obtido por meio de um gráfico. Esse gráfico aqui, que ele foi elaborado com equações e cálculos feitas pela Ashton. Esses dois gráficos, eles estão em escala logarítmica, tá? No eixo Y, nós vamos ter a carga por eixo em tonelada, e as curvas que a gente tem dentro do gráfico são as curvas que a gente vai analisar. Como que a gente faz a leitura desse gráfico? Observa qual é o peso daquele eixo que a gente está analisando, segue a linha reta desse peso até encontrar com a curva correspondente ao tipo de eixo que a gente está analisando. Então, se for um eixo tandem triplo, nós vamos parar nessa curva vermelha.
e descer reto até o eixo X aqui embaixo e fazer a leitura do fator de equivalência de operações, para depois fazer o cálculo do fator de carga. Então, esse gráfico de cima é usado para os eixos tandem triplo e tandem duplo, e esse gráfico de baixo é usado para os eixos simples, tanto simples quanto simples duplo. O fator de carga, ele vai ser uma multiplicação do fator de equivalência de operações, feito pela leitura do gráfico, correspondente à porcentagem de eixo, pela correspondente porcentagem de eixo. Então, a multiplicação daquele fator de equivalência pela porcentagem do eixo que a gente fez na contagem de veículos. Assim, a gente obtém a equivalência de operações. E o fator de carga, ele vai ser obtido com a soma das equivalências de operação. O material desse vídeo foi baseado no artigo, nos livros Pavimentação Asfáltica, Formação Básica para Engenheiros e Manual de Técnicas de Pavimentação. E ainda no Manual de Pavimentação do DENIT de 2006. Muito obrigada e até a próxima.